Antes de conhecermos mais um pouco das visões místicas de Ana Catarina Emeriti, precisamos conhecê-la, ainda que rapidamente. Ana é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão. Ela era como que transportada para o contexto de várias cenas bíblicas narradas nas Sagradas Escrituras. Fisicamente, ela ficava em êxtase e tal situação comprovou-se cientificamente ser de origem desconhecida, sem explicação natural. Misticamente, ela era inserida nos mais diversos acontecimentos bíblicos e podia contemplá-los com uma perspectiva plena de 360 graus, com uma riqueza de detalhes impressionante. Ela forneceu particularidades surpreendentes de lugares e de acontecimentos descritos nas sagradas linhas. Tais informações se encaixavam perfeitamente aos mesmos, sem contradições. Através de seus relatos, por exemplo, a arqueologia encontrou a casa de Maria em Éfeso. Jesus, na cruz, confiou sua mãe ao seu apóstolo João, pois Maria não tinha outros filhos que pudessem cuidar dela, o que confirma, inclusive, o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Após a ascensão de Jesus, João Evangelista realmente levou Maria para Éfeso, para que ela pudesse passar seus últimos dias na terra. Mais informações sobre Ana e seu dom, vejam os vídeos produzidos por nós, links na descrição. Vamos agora conhecer mais um pouco destas incríveis visões místicas. Hoje vamos meditar sobre as visões místicas de Anne Catarine Emeriti durante as cenas bíblicas referentes à eleição dos primeiros diáconos. Nesse tempo se ouviram queixas das viúvas e dos órfãos sobre a distribuição das esmolas. Reuniram-se por isso novamente todos os apóstolos no cenáculo, em volta de Pedro, a quem todos se submetiam e que lhes deu a santa comunhão. Depois o conduziram vestido do ornato episcopal ao vestíbulo da casa, onde dirigiu a palavra aos numerosos discípulos e recém-convertidos, para promulgar ordens a respeito da distribuição das esmolas. Vemos aqui uma das principais causas da criação dos diáconos, do primeiro grau do sacramento da ordem, do diaconato. Verificamos aqui, nesta visão, aquilo que a gente já via nos Atos dos Apóstolos, a liderança de Pedro como o primeiro Papa da Igreja. Diz o texto que tudo era submetido à apreciação de Pedro. Inclusive, Anne Emeriti viu Pedro completamente vestido de bispo. Havia ali a sua vestimenta episcopal, podemos dizer assim, ainda que de forma primitiva, porque estamos falando da primeira comunidade cristã. Entre outras coisas, ouvi dizer que não era conveniente abandonar a pregação da palavra de Deus para cuidar de alimentos e roupa. Assim, por exemplo, não convinha mais que Lázaro, Nicodemos e José de Arimateia administrassem, como até então, os bens terrenos da comunidade, por se terem tornado sacerdotes. Depois falou ainda sobre a ordem na distribuição das esmolas, sobre a administração das casas, dos órfãos e das viúvas. Então se apresentou Estevão, um belo moço, esbelto, oferecendo-se para esse serviço. Entre os outros, reconheci também a Parmenas, que era um dos mais velhos. Mas havia entre eles também mouros, que eram ainda muito moços e não tinham recebido o Espírito Santo. Pedro impôs as mãos a todos, cruzando-lhes a estola do lado sob o braço. Sobre aqueles que ainda não tinham recebido o Espírito Santo, se derramou então uma luz. Nesta parte da visão, ficamos sabendo que Lázaro, José de Arimateia e Nicodemos se tornaram sacerdotes. Eles não se tornaram diáconos, eles já eram sacerdotes, presbíteros.
podiam celebrar missas, podiam consagrar a Eucaristia e estavam administrando os bens terrenos da comunidade. Segundo o texto, vemos de forma bem clara que não convinha mais que esses sacerdotes fizessem esta função. A esses 7 diáconos foram então entregues os bens e as provisões da comunidade. José de Arimateia, porém, cedeu-lhes a sua casa. Faziam distribuir as esmolas em 3 lugares: diante do cenáculo, em Betânia, e na praça da estalagem, no caminho de Belém. Nesse último lugar se levantaram de novo queixas, mas os queixosos não tinham tanta razão. Por isso enviaram Estevão e os outros diáconos mensageiros aos apóstolos, que depois de nomear os diáconos, se tinham espalhado por todo o país. Depois que Pedro ordenou os primeiros 7 diáconos da Igreja Católica, a estes foram entregues os bens terrenos, as provisões da comunidade. E como já era feito nesta mesma comunidade, todos esses bens eram comuns a todos os irmãos, tanto que a casa de José de Arimateia foi cedida para os diáconos poderem trabalhar, exercer esta nova função que nascia. E como vimos também nas Sagradas Escrituras, após a ordenação desses diáconos, os apóstolos foram evangelizar, se espalharam por todo o território da nação judaica. Pedro voltou com André da região de Jope a Jerusalém, Tomé com Felipe da Samaria. Compareceram também outros apóstolos para terminar essa questão. Mas antes de chegarem, os descontentes já se tinham dirigido com a queixa ao conselho dos sacerdotes em Jerusalém, por intermédio de Saulo e Gamaliel. E Estevão foi citado perante o conselho. Mas ele, acusado e interrogado por muitos fariseus e judeus excitados, se defendeu tão bem com tanta seriedade que foi absolvido. Tendo, porém, Pedro se reunido no cenáculo com os outros apóstolos, mandou chamar os queixosos à sua presença e resolveu tudo, fazendo separar muitos da comunidade e acomodar em outras casas. Novamente, Pedro é invocado para resolver questões dentro da primeira comunidade cristã. Trata-se do líder visível da igreja, que após esse problema dos queixosos, onde Estevão teve que se apresentar ao conselho de Jerusalém e foi absolvido porque a questão não tinha fundamento, o próprio Pedro resolveu tais situações e a igreja já tinha, a partir daí, os primeiros diáconos. Esta visão nos mostra muitos detalhes que são confirmados pelas Sagradas Escrituras e pormenores muito interessantes que nos fazem meditar sobre a autenticidade da história dos primeiros apóstolos, da história da primeira comunidade cristã. Que possamos ser como os primeiros cristãos, firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Jesus Cristo, eu confio em vós. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.